Olá pessoal, como vocês estão? Obviamente uma pergunta muito subjetiva dentro de um período tão difícil que é esse pós-pandemia, tendo em vista que ele ainda não acabou, mas a gente consegue agora pensar um pouco de tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos e meio a 3 anos. Então eu gostaria de perguntar para vocês como vocês estão. Gostaria de saber de vocês como vocês têm vivido diante desse peso que a gente carrega dessa pandemia. E como que a gente consegue crescer a partir desse peso? Como a gente consegue colocar de lado um pouco toda essa dor, toda essa angústia, todas essas emoções, todos esses sentimentos e conseguimos seguir em frente? E conseguimos crescer. É evidente que a gente teve muito medo de perder, medo de se contaminar, medo de contaminar alguém, mas a gente não vai falar muito sobre isso agora não. A gente vai falar sobre uma reconstrução. A gente vai falar sobre o aprendizado. A gente vai falar sobre o desenvolvimento. E, óbvio, a gente vai falar um pouco sobre a oportunidade. Então, assim, como que eu tiro esse peso como crescimento? Que história é essa, Bruno? O que você está falando? Existe possibilidade de a gente chegar a animais que têm cascas. E esses animais, para crescer, eles precisam liberar essa casca. Ou seja, se a gente der um exemplo, por exemplo, de uma cobra, de uma serpente, que precisa liberar a casca para crescer, em algum momento ela começa a se sentir incomodada daquela casca. Em algum momento ela começa a se sentir estressada dentro daquela casca. Então o que ela faz? Ela vai para algum lugar de proteção, solta aquela casca, cresce, cria uma nova casca e volta para o seu habitat. Talvez se a serpente viesse para o hospital, por exemplo, ela tomaria algum remédio para o estresse, tomaria outro remédio para a dor e ela nunca cresceria. Então, eu estou trazendo a nossa reflexão de que em algum momento a gente precisa crescer diante disso tudo. Não é simplesmente tirar coisas boas de um processo pandêmico. Talvez nem tenha tantas coisas boas assim, mas a gente precisa trazer algum aprendizado disso tudo. E você? O que você aprendeu com esse processo? Como que você amadureceu? Será que a gente está conseguindo desenvolver a nossa criatividade? Evidentemente que são coisas que a gente não tem como definir nesse momento que vocês estão assistindo o vídeo, mas traz um pouco dessa reflexão. Tenha um pouco desse capricho para pensar um pouco sobre o seu mundo. Como que a gente quer construir o mundo agora? Como que você constrói o seu mundo? A gente pode trazer a possibilidade de falar como uma Miss Universo, eu quero a paz mundial, eu quero a saúde mundial, mas talvez esse não seja o caminho. Como que você quer a paz do seu mundo? Como que você quer a saúde do seu mundo, tendo em vista que eu tenho o meu mundo e vocês têm o mundo de vocês, e a gente só consegue transformar em algo maior quando a gente se conecta. Ou senão a gente vai estar sempre vivendo no mundo de alguém. Por quê? Quando chega a nossa fase adulta, quando a gente começa a crescer, vem os medos, vem as preocupações, vem a responsabilidade, vem as frustrações. Então a gente acaba vivendo no mundo de alguém que teve um pouco mais de expertise que a gente, que teve um pouco mais de competência. Mas será que eu consigo ser feliz no mundo do outro? Será que eu consigo ter paz, ter prazer, vivendo as coisas que alguém quer viver e não as coisas que eu escolhi para mim? A pandemia talvez tenha trago isso um pouco de responsabilidade e aprendizado. Como que a gente constrói o nosso mundo? Então, pessoal, eu gostaria de falar um pouco dessas emoções. Como assim, Bruno, emoções? Que tipo de impacto a gente tem dentro de determinada situação? A emoção é um pouco disso. Ela é aquele momento instantâneo, é aquele ato onde a gente tem aquela situação e recebe o impacto, recebe o afeto. Ou que tipo também, evidentemente, de sentimentos a gente criou a partir dessas emoções. Tendo em vista que o sentimento é alguma coisa mais cognitiva, mais da memória, mais de construção. O que você construiu nesse tempo? O que você construiu desse 2 anos e meio a 3 anos? Existe toda uma cobrança que a gente tem criado desde quando tudo isso começou a ficar mais ameno. E agora o que eu faço na minha vida? Perdi 2 anos e meio da minha vida, perdi muito tempo, eu não fiz nada, fiquei tanto tempo preso, não vivi. Gente, calma. Que tal a gente segurar um pouco a expectativa? Por que a gente não para refletir e com calma, com tranquilidade, a gente consegue ser um pouco mais assertivo? Está tudo muito depressa, as pessoas estão passando correndo, as coisas estão passando voando. Será que não dá para a gente sentar aqui um pouquinho e pegar o que eu posso, catar um pouco o que eu quero, e então tomar um fôlego e começar a caminhar?
Será que você consegue pensar junto comigo de que todos os próximos passos eles podem ser com um pouco mais de calma, com menos ansiedade, com menos angústia, com menos pressa? Para onde a gente quer ir? Tem uma frase muito famosa que diz o seguinte: quando a gente está perdido, qualquer caminho serve. Será que é isso que vocês querem? Ir para qualquer lugar? Ou vocês querem ser felizes? Então, se a gente quer ser feliz dentro do mundo que a gente deseja, precisamos cuidar do nosso mundo. Precisamos cuidar da gente. E a gente vai falar de amor, a gente vai falar de carinho, de ternura, de generosidade, de paz. Será que você tem tudo isso para você? Ou está aí nesse tempo de correria, gastando isso para todo mundo, colocando isso para todo mundo? A minha mãe tem uma frase muito interessante que ela diz o seguinte: perca tempo, mas não perca oportunidade. Que oportunidades a gente está tendo se a gente não está tendo atenção ao tempo? Se a gente está tão depressa, se a gente está tão corrido, se a gente está tão ligado à ideia de que a gente está perdendo tempo no mundo ou que a gente perdeu nesse período da pandemia. Eu fui atingido pela pandemia, você também foi. Eu fiquei 2 anos preso, você também ficou. O mundo parou para todo mundo. Então por que agora você acha que só você perdeu tempo? Por que agora você acha que só você tem muitas coisas para correr atrás? Ah, Bruno, mas você está falando de cada um cuidar do seu mundo, eu tenho certeza. Mas essa ideia de que a gente tem que competir, que a gente tem que vencer, que a gente tem que dar conta de tudo, será que não é um tanto cruel para alguém que está começando a sair um pouco dessa sombra, sair um pouco desse lugar desconfortável, tirando um pouco dessas cascas que impediram a gente de se desenvolver ao longo desse tempo? Será que você consegue pensar comigo que o Bruno, se ele errar, ele pode tentar de novo, eu vou incentivá-lo a conquistar outras coisas, eu vou incentivá-lo a buscar outros caminhos, mas quando erro eu não presto? Quando erro eu não sou ninguém? Então, vamos pensar como é que a gente tende a cuidar desse espaço, a cuidar com carinho, com amor de nós mesmos. E aí, pessoal, a minha proposta é a gente começar a pensar em como a gente está cuidando da gente. O que eu tenho feito para mim? Tenho feito atividades físicas, tenho resgatado meus projetos sociais, eu tenho resgatado meus momentos de lazer, o bem-estar com os meus amigos, aquele café que está agendado há tanto tempo, que talvez esteja um pouco empoeirado pelo processo que fez com que a gente ficasse isolado. E é um pouco disso que eu quero falar, é um pouco desse café, que traz pra gente uma conversa saudável, às vezes de 5 minutos, mas uma leveza que a gente espera há tanto tempo. Compartilhar com alguém o que te fez mal, o que te traz vergonha, o que ainda te traz um pouco de medo. Então, por que não a gente mudar um pouco a nossa vida? Por que não a gente mudar antigos hábitos que faziam mal nesse recomeçar? Então, como que a gente muda um pouco a nossa rotina? Como a gente transforma em algo mais leve, algo mais caprichoso, algo mais vantajoso pelo amor próprio, pelo alto carinho, pelo alto cuidado, pelo alto valor. E aí eu queria propor para vocês essa reflexão de como vocês começam a construir o mundo de cada um de vocês agora para se conectar com o meu, para a gente se encontrar mais ali na frente e ter um mundo maior, um mundo mais leve, um mundo mais bonito, um mundo mais colorido. Tendo em vista que tanto tempo fechado a vida perdeu um pouco de cor. Mas você está aí com todo esse brilho, querendo viver a vida, querendo gastar seu tempo por aí. Faz isso comigo. Vamos nos conectarmos dentro de uma maneira de ser feliz, dentro de uma maneira de ter alegria, dentro de uma maneira de sentir o que realmente vale a pena, a vida de cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, acompanhe o nosso canal, ative o sininho, se possível mande orientações, mande comentários, façam sugestões para novos vídeos. Estaremos sempre com vocês.